Bom dia. Bom dia. Ei, Lucas. Bom dia. Esté. Ei, bom dia. Todo mundo bem? Tranquilo? Acordaram? Fiz a corrida? Tudo certo. Fizeram a caminhada aí já hoje? Corridinha? E aí, Caio? Cadê a Aline? E aí, Aline? Cadê você, minha filha? Aparece aí. Oi, tio. Tudo bem com você? Tudo bem? E você? Ué, você não tá bem, não? Eu tô bem. Ah, Tô indo, voz né? murcha? Hã? Ah, a gente vai levando. Eita fé. Fez essa? Se abate não. Tudo vai dar certo. Daqui pro final do ano a gente tá junto de novo. É, tomara que volte logo. Tá triste já, Aline? Eu tô, não tem nada pra me fazer aqui. E as galinhas, Aline? Ah, eu vou tratar delas de tarde, mas muito, caga muito. Ai, meu Deus, isso tá gravado, né? Que vergonha. Tá. Tá. E vai pro YouTube, Aline. Vou desligar logo isso. Não, moça. Galera, ficou algumas atividades para corrigir da semana passada e eu fiz uma mudança na minha metodologia. A atividade que eu vou corrigir no PowerPoint aqui, depois vocês vão debater sobre essas metodologias nossas aí. Gente, vocês muito tristes, muito cansados, muito desanimados, sem vontade de cantar uma bela canção. Cadê, gente, o negócio? Pelo amor de Deus. Primeira série tá aqui. Por que não tá ali? Peraí, deixa eu fechar aqui. 7º ano, 9º ano, SAS, quadro. Oi, Nana. Meu celular tá carregando, filho. Não, deixa aqui. Pega o celular só. Vai. Ué, por que não tá aqui? Pera aí, galerinha, rapidinho. Tá. Pera aí, já vai. A luz é pior. Primeira série. Tá aqui. Beleza. Abriu. Deixa aqui. Já vai. Não liga não. Ah, aqui. Apareceu aí? Essas são as atividades que ficou faltando para corrigir. Essas aqui. Vamos lá, página 31. Tá aí, Lucas? Aham. Beleza. Então a gente vai lá. Sobre o climograma a seguir, apresentado, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. F para as falsas. Depois justifique as alternativas falsas, né? Então a gente tem aí um climograma onde tem médias de chuva relativamente alta e temperaturas relativamente altas e mantidas, né? E a gente tem outro climograma aí com médias de chuvas inferiores, com períodos mais secos e períodos mais chuvosos,
temperaturas mais elevadas e temperaturas um pouco mais amenas. Muito bem. O climograma A é compatível com o da cidade de Manaus, no Brasil. A gente sabe que Manaus... Verdadeiro. Verdadeiro. Obrigado, Kent. A variação térmica demonstra que o climograma A revela que ele só pode indicar uma região de clima tropical. Falso. Equatorial. Não, na verdade é o seguinte, Lucas, ele pode ser de um clima Equatorial e outras coisas. úmido, tanto quanto de equatorial, entendeu? Então ele não só pode ser de clima tropical, ele também pode representar um clima equatorial, certo? Porque regiões litorâneas, dependendo da região litorânea, ela pode ter um regime de chuva também intenso, certo? Beleza. O específico volume de distribuição de chuva anual do climograma A indica que se trata de um clima equatorial verdadeiro. Eu coloquei a resposta, esqueci de ler. As variações térmicas do clima equatorial são semelhantes ao apresentado no gráfico. Beleza. Já falei. Espera aí que o negócio me atrapalha. O específico volume de distribuição anual de precipitações apresentadas no climograma A indica que se trata de um clima equatorial. Verdadeiro. A variação térmica do clima B indica que o local está no hemisfério sul. Opa, verdadeiro também. Tranquilo aí? Muito bem. Depois a gente tem essas outras perguntinhas aí que ficou para trás. A pergunta 3, a 3 é a 4? Não. A 4 e a 5. Gente, esse me atrapalha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. No gráfico abaixo, podem ser observadas médias térmicas mensais de algumas cidades indicadas no mapa mundi. Entre as cidades, há uma significativa diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, né? Então, a gente tem várias cidades aqui. Algumas cidades a temperatura é mais constante, em outras cidades as temperaturas vão oscilar mais. Então, a gente tem a cidade de Yakutsk, que está localizada aqui. A gente vai ter uma oscilação de temperatura muito grande, por se tratar de uma área continental na região asiática aqui. Só essa observação, que é a maior amplitude térmica que a gente tem no gráfico apresentado. Amplitude térmica é um conceito legal de vocês entenderem, porque pode ser cobrado de vocês. Então, apesar de estar em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que Hamburgo, pois em Yakutsk a radiação anual é significativamente maior do que Hamburgo. Não. Não, exatamente. Hamburgo vai ter uma radiação maior. Maior porque o ângulo de incidência é maior do que em Yakutsk. Porque está mais próximo da linha do Equador. Muito bem. A média de temperatura é praticamente constante em Manaus, porque apesar das grandes variações de insolação durante inverno e verão, a umidade da floresta permite a maior conservação da energia. Não porque as insolações não vão variar de maneira tão intensa, porque está muito próximo da linha do Equador. A Assuã apresenta uma amplitude térmica menor que Manaus, pois está situado, já está errado, porque a amplitude térmica aqui é maior do que a de Manaus. Ó. Tá vendo? Temperatura mínima e máxima é muito maior, a diferença entre a temperatura mínima e máxima é bem maior do que a de Manaus. A amplitude térmica é justamente isso. Apesar de estar em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior do que Hamburgo, pois em Yakutsk, eu adorei falar isso, o efeito da continentalidade é mais pronunciado do que em Hamburgo, onde predomina a ação da maritimidade. Então, Hamburgo está aqui, ó, próximo ao Mar do Norte. Então, vai ter um efeito da maritimidade em Hamburgo, a umidade do ar mais elevada, vai fazer com que a amplitude térmica seja menor. Então, em Yakutsk, sim, vai ter uma amplitude térmica maior em função da continentalidade, ou seja, um ambiente mais seco. Pelas informações constantes do gráfico, é possível afirmar que a única das 4 cidades em que poderão ocorrer precipitação em forma de neve será Yakutsk. Não, a gente vai ter outras cidades com temperaturas muito baixas que também vão ocorrer, como Hamburgo, por exemplo. Então, a resposta nossa é a letra D, que vai tratar desse termos aí de maritimidade e continentalidade, galera. Continentalidade é um ambiente mais seco, com uma amplitude térmica maior, certo? Ambientes mais secos, a amplitude térmica vai ser maior. A variação entre a mínima e a máxima vai ser muito maior.
Por fim, não menos importante, fazer aquela atividadezinha de sexto ano, que é relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Eu vou fazer isso muito rápido, porque isso é muito chato. Tundra, cadê aqui? Tundra de clima polar. Região de maquis vai ser de mar Mediterrâneo. As savanas vão ser de clima tropical seco, eu ia falar subtropical, tropical é frio. A pradaria vai ser de clima subtropical, que é frio. As taigas vão ser de clima frio. E as plantas xeróficas são climas de deserto, plantas típicas de deserto. Isso é muito tranquilo de fazer. Talvez a confusãozinha que a gente possa fazer aí é da tundra para a taiga, que eu vou tirar a dúvida com vocês. Taiga, ela é uma planta, uma árvore, tem tipos de árvore, e tundra não, vai ser tipo musgos, né? Plantas sem madeira, assim, vai ficar fácil vocês entenderem que quando você vai ter climas mais severos, pode ter clima mais severo não, em determinadas épocas do ano que o solo está coberto por neve, não vai existir vegetação. A vegetação só vai ocorrer quando há o degelo e o aparecimento dos solos, que com aquela camada de matéria orgânica da florada anterior à neve, vai possibilitar o surgimento dessas plantas aí. Uma camada bem superficial de plantas, né? Bem superficial, mesmo porque para a formação de solos a gente precisa de precipitação de água e de umidade, que não vai ocorrer nessas regiões polares. É interessante também vocês associarem isso ao norte, ao Polo Norte, onde que você vai ter mais solos expostos durante o degelo, durante a época de verão nessas regiões. Então é mais comum esse tipo de vegetação lá no Polo Norte. Bacana? Por fim, acabamos essa partezinha aqui. Aí o que eu ia falar com vocês é o que eu pensei de fazer. Eu pensei de pegar... Até eu tenho que vir cá. Eu tenho que abrir aqui. Cadê você, meu filho? Eu vou abrir o livro. Assim meu computador conseguir reagir na vida. Galera, ficou alguma dúvida sobre esse capítulo? Nós vamos passar para o capítulo seguinte. Cadê vocês? Peraí. Encerra aqui. Ficou alguma dúvida? Meu computador não ajuda. Aqui. Tá indo. Vou compartilhar aqui que eu acho que vai dar certo. Cadê você? Gente, fiquei, meu filho. Tá compartilhando um livro? Tá tentando carregar? Sim. Ah, meu Deus. Só não carrega, né? Deu tudo certo no ensaio ontem. Então, o que eu pensei de falar com vocês? A gente ia pegar o livro, colocar aqui, eu ia fazendo as anotações, e vocês vão fazer anotações, podia ser no livro de vocês mesmos. Não sei por que não está abrindo. Na aula anterior deu tudo certo. Deixa eu fechar as outras abas aqui. Eu tô travado? Não, né? Eu acabei de fazer isso, deu tudo certo. Tá tudo tranquilo. Tudo de boa. Que ódio. Minha internet está funcionando. Ah, meu Deus do céu. Eu continuo. Pessoal, enquanto abre aí, vamos perder tempo. Não, eu tô travado? Dá para me ouvir? Sim. Beleza, então. Peguem o livro na página 36, que é os domínios morfoclimáticos. Na hora que abrir aqui, a gente continua pelo livro. Na aula anterior, eu consegui abrir o livro e trabalhar direitinho com os meninos. O que eu pensei? De abrir o livro e ir fazendo as anotações para vocês anotarem aí.
Eu penso que é melhor do que o PowerPoint, que certamente vocês não estão copiando, né? A ideia era fazer as anotações e tal, só que eu entendo que é muito ruim de fazer isso. Talvez as anotações na tela ficaria mais fácil para vocês. Então, a gente fala sobre os domínios morfoclimáticos. E quando eu estou falando morfoclimático, galera, eu estou falando de uma associação entre a vegetação, o clima e a forma de relevo, certo? Então, eu vou ter no Brasil esses domínios classificados, um cara chamado Aziz Absaber, que ele vai dividir o Brasil de acordo com esses tipos de vegetação associada a clima e a relevo. Então, na página 37, eu tenho aqui... Deixa eu atualizar esse negócio aqui, ver se vai funcionar. Na página 37, eu tenho aqui os meus tipos de clima, né? Eu vou ter o clima equatorial, tropical úmido, tropical semiúmido, semiárido e tropical de altitude e subtropical. Pá, isso aí é tranquilo, é aquilo que vocês sempre viram, né? Eu vou ter na região amazônica o clima equatorial, o semiárido nordestino, a região litorânea ali como tropical úmido, eu vou ter o tropical de altitude na região ali de Minas Gerais, região dos mares de morro, tá? Aí eu vou ter no ladinho aqui, ó, os tipos de vegetação característica de cada região. Então, eu vou ter o tipo de vegetação tropical 1, tal. Beleza. Isso aí é tranquilo. Então, baseado nessa ideia, na página seguinte, eu vou ter os meus domínios, na página 38. Que ódio que você não abriu. Na página 38, eu vou ter os meus domínios morfoclimáticos, certo? Então, eu vou ter uma imagem muito parecida nessa página 38 com a página 37, porque em cada tipo de clima, eu vou ter um tipo de vegetação. A maior diferença que a gente vai ter aqui é que eu vou ter o meu domínio de mares de morro, vai ser a região litorânea, mais aquela faixa de clima tropical de altitude. Vocês podem fazer a comparação de um com o outro. E eu vou ter, entre cada área do meu domínio morfoclimático estabelecido, eu vou ter essa área amarelada, que é chamada de faixa de transição. Isso é muito importante, essa caracterização feita pelo Aziz é muito importante pelo seguinte: eu não consigo definir um tipo de vegetação com uma linha muito rígida. A vegetação equatorial não vai terminar, a floresta amazônica não vai terminar e vai começar o cerrado, por exemplo. Eu vou ter uma área de vegetação mista de dois biomas diferentes. Eu vou ter vegetação da floresta amazônica misturada com a vegetação do cerrado. Eu não vou ter uma linha que vai romper essas duas vegetações de maneira natural, correto? Então, essas faixas de transição é muito importante para eu compreender que entre os domínios eu vou ter uma área de vegetação mista. Bacana? Então, eu vou ter, de acordo com esse domínio de Aziz Sapsab, eu vou ter o domínio amazônico, o cerrado, a caatinga, os mares de morro, a araucária, a pradaria e as faixas de transição. Com certeza, vocês já ouviram falar desses domínios morfoclimáticos. Com certeza, vocês já têm alguns parâmetros pré-estabelecidos sobre cada um deles. Eu vou explicar posteriormente cada um e vou acrescentar algumas informações às que tem do livro aqui, certo? Antes disso, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, dessa página 1, da página 38, atividade 1 e 2, agora é com você. Vá fazendo aí, que eu vou tentar fazer o livro funcionar aqui, eu vou encerrar o compartilhamento, vou tentar fazer ele funcionar aqui em outra aba, depois eu volto com o livro para a gente corrigir, beleza? Faz rapidinho aí. Deixa eu tentar abrir em outro formato.
Oi. Ah, perdão, então. Tá falando? Compartilhou aí, Lucas? Sim, Show. Então, vamos lá, então. Terminou já? eu só fiz a 2. Tá. Escuro, senão. Tá. Então a gente tem aqui. Todo mundo terminou, galera? Pessoal? Sim. Já, né? Beleza. Então é bem tranquilo aqui. A gente precisa associar o tipo climático e o domínio morfoclimático, né? O tipo climático está na página anterior e o domínio aqui. Então a gente tem o clima equatorial, o domínio que a gente tem é o amazônico. Beleza? Aí a gente tem o cerrado. Qual é o tipo de clima que eu tenho? O Tropical semiúmido. Exatamente. A caatinga, o tropical Árido. semiárido, né? Semiárido. Vocês podem ouvir falar tropical semiárido também, que vai ser a mesma coisa. Mares de morro vai ser o tropical de altitude. Não é isso? Na verdade, o mar de morro vai ser tropical de altitude e tropical semiúmido, que ele vai pegar os dois aqui, ó. O tropical de altitude e o Não, semiúmido. semiúmido não, úmido. Desculpa, é úmido, eu estou lendo errado. Isso, o úmido aqui da faixa litorânea e o tropical de altitude da região do interior aqui. Depois a gente tem o clima subtropical, que a gente vai ter o domínio das araucárias e dos pampas, né? Cadê? Caramba. E das pradarias, né? Pampas não. Tá. Eu tô perdido igual o subtropical, a gente vai ter aqui as araucárias e as pradarias na região sul do Brasil. Tá. A questão aqui fala o seguinte: sobre o lugar que você mora, responda. Quais são as características do clima no decorrer do ano? O que a gente tem de clima no decorrer do ano? A gente tem basicamente um clima com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com chuvas distribuídas ao longo do ano, com maior concentração no verão. Beleza, é uma característica do clima tropical. No nosso caso aqui é um tropical litorâneo, né? Que é o tropical úmido. 2. Do que sobrou da vegetação original, qual é a parte que mais se destaca? Então, o que a gente tem de vegetação natural aqui? Só áreas de preservação obrigatórias, né? E as áreas de reservas aí biológicas da Vale do Rio Doce, da reserva da Vale de Soretama e a reserva de Soretama. São duas reservas diferentes, que é uma vegetação de mata atlântica. Qual o estado de conservação da vegetação? É preservada ou ameaçada? Muito ameaçada, só vai ser preservada nas faixas obrigatórias e muitas vezes a galera usa brechas para preservar áreas que nem mata, tem áreas extremamente descampadas já, que não são aptas para atividade agrícola. Então a gente vai ter nessa região uma área de preservação muito ameaçada. E isso vale para toda a faixa litorânea no Brasil. Vai ter perguntas lá na frente sobre isso, né? A parte mais explorada do Brasil vai ser justamente a faixa litorânea, que é onde a gente tem os grandes centros urbanos, a gente tem um processo de ocupação colonial nessas faixas litorâneas.
né, nessa faixa litorânea. Depois a gente vai ter o cerrado com a fronteira agrícola. Beleza. Então a gente vai ter, a partir daqui... Oi. Em tropical de altitude, qual que é a vegetação que eu não vi? O tropical de altitude é o domínio de mares de morro. Tá bom. Na verdade, não, desculpa. É isso mesmo. Domínio de mares de morro. Tá bom. Tá. Aí a gente vai ter aqui sobre os domínios de maneiras mais específicas, né? De maneira mais específica. Ai, caramba. Esse bicho não fica parado, hein? Aqui, parou. Vou tirar essa carinha de vocês daqui. Isso. Aqui pra cá. Então a gente vai ter o domínio da Amazônia. Gente, desculpa aí, viu? Porque eu estou usando outro navegador aqui, estou mais perdido do que. Então a gente vai ter o domínio da Amazônia. Então a primeira coisa, a Amazônia é muito tranquila, porque é muito comum a gente ouvir falar. Então a gente vai ter aí como destaque uma biodiversidade muito grande, a gente vai ter uma floresta equatorial, a área do domínio amazônico vai compreender basicamente a área da floresta amazônica. Tá. Quais são as características? É uma floresta equatorial, é uma floresta latifoliada, é uma floresta com regime pluviométrico muito grande, de regime de chuva muito intenso, todas essas características que normalmente a gente vê. Só que aí a gente vai ter algumas características que não é tão comum a gente ouvir falar da Amazônia, por exemplo. Antes de eu falar dessas várias Amazônias, vou chamar a atenção para um trechozinho que fala aqui embaixo, ó, que vai falar sobre o solo da Amazônia. O que vai acontecer com o solo da Amazônia? Eu vou até abrir um destaquezinho aqui, se vocês quiserem copiar, vocês copiam. A gente vai ter na Amazônia um solo profundo, porém pouco fértil. Por quê? Devido à intensidade de chuva e lixiviação. O que eu vou ter na Amazônia, galera? Eu vou ter solos na Amazônia pouco férteis. Por que eu vou ter esses solos pouco férteis? Eu vou ter solos profundos. A origem de solos, a gênese de solos, ele vai funcionar basicamente da seguinte forma. Eu tenho as minhas estruturas geológicas, né? Eu tenho a minha base de rocha geológica, e essas rochas vão sofrendo com um processo de degradação e vão criando camadas. Essas camadas de sedimentos acima da minha base geológica vai ser basicamente o solo que eu vou ter. Então, quanto mais camadas de solo, quanto mais profunda essa camada tem a minha base geológica, eu vou chamar isso de um solo profundo. Quando eu tenho essa base muito profunda, eu vou falar que eu tenho um solo muito profundo. E o solo vai ter os seus horizontes. Depois a gente vai estudar sobre isso. Ou vocês não, a gente vai estudar sobre isso. Tá. Qual é o problema do solo amazônico? É um solo profundo? É. Por que o solo amazônico é profundo? Porque lá é muito úmido. Para eu ter a degradação dessa rocha, dessa base geológica, eu preciso de muita água, preciso de muita umidade para acelerar o meu processo de intemperismo. E lá tem muita água. Então eu vou ter um solo muito profundo. Mas por que o solo é pobre? Porque eu tenho água em excesso. Então os micronutrientes que vão ficar nessa parte de cima, no horizonte O do solo, eles vão sofrer um processo no horizonte O e no horizonte A, eles vão sofrer um processo de lixiviação. Eles vão descer para os outros horizontes do solo e criando um empobrecimento dessa área, dessa camada mais superior, certo? É como se eu pegasse, por exemplo, um monte de pedrinhas, pedras não, um corante, por exemplo, né? Imagina esse corante que usa na comida e joga na areia. Aí eu jogo água. O que vai acontecer com o corante? Ele vai descer. Então, isso é um processo de lixiviação. Então, lá na Amazônia, como tem um regime de chuva muito intenso, eu vou ter esse processo de lixiviação criando um empobrecimento desse solo.
Mas então, por que que eu vou ter uma floresta tão intensa, tão densa na Amazônia? Porque eu vou ter uma deposição de matéria orgânica muito intensa. Então, a floresta amazônica, no livro que é colocado como serrapilheira, ela vai se sustentar dentro daquele solo. A própria floresta vai criar um solo, vai criar um solo para ela existir ali. A floresta amazônica, galera, ela é objeto de estudos por várias situações. Como é que fala? Ah, esqueci o nome. A biologia da floresta amazônica, a organização da floresta amazônica, estou tentando lembrar o nome, da floresta amazônica, ela é muito legal, porque ela está dentro de um processo que ela vai criando chuva, ela vai criando essa regeneração, ela vai criando esse processo de solos. Faltou a palavrinha aqui para ficar mais legalzinho no texto. Então, o que a gente tem de diferente aí no texto, que não é comum a gente ouvir falar, é sobre esses solos poucos férteis. São solos profundos devido à intensidade de chuva, só que eles são pouco férteis por causa do lixiviamento, por causa da lixiviação. Aí a gente tem aqui falando sobre uma questão política da Amazônia que é muito importante. A gente tem aqui as várias Amazônias. O que que é isso? A Amazônia, ela vai ter três classificações bacanas aí. A gente vai ter a Amazônia internacional, porque vender a Amazônia para todo mundo? Não. Porque os limites da floresta amazônica ela vai abranger outros países, né? A gente vai ter a floresta amazônica, todos esses países vizinhos que a gente tem aí. A gente chama de Amazônia Internacional. Para Bolívia, Peru, vai chegar lá no Equador, na Colômbia, Venezuela, as Guianas e no Suriname. Então, essa área total da floresta é chamada de floresta amazônica. A áreazinha verde aqui, ó, é a Amazônia, a parte brasileira. E a área vermelha, que está pontilhadinha vermelha, é chamada de Amazônia Legal. O que é essa Amazônia Legal? É uma área criada pelo governo federal para criar políticas específicas para preservação dessa floresta. Então, quando eu falo de preservação, eu não estou falando necessariamente de impedir qualquer atividade econômica nessa região, mas eu preciso criar atividades econômicas nessa região que vai causar o mínimo de impacto possível nessa área de floresta. Né? Então, eu vou ter, por exemplo, uma atividade de extrativismo mineral das mais importantes do Brasil na região do Pará. Né? Eu vou ter, na região de Carajás, aqui, ó, uma área de extração de minério de ferro, por exemplo. Houve impedimento para essa extração? Impedimento diretamente não, mas houve adequações para que essa extração de recursos minerais causasse o mínimo de impacto possível. Então, essa área criada, chamada de Amazônia Legal, é com o objetivo de criar leis específicas para diminuir os impactos ambientais provocados pelas atividades econômicas. Obviamente que aí a gente tem um problema no Brasil muito sério, que é a questão das nossas ideologias, das nossas ambições, dos nossos problemas políticos que vai interferir nisso. Por exemplo, eu tenho a partir da década de 90, principalmente a partir de 92, e é interessante que esteja aí amadurecendo isso, depois da Rio 92, que foi uma reunião para discutir sobre as questões ecológicas, eu vou ter o surgimento de organizações não governamentais, as ONGs, né? Organizações independentes que vai lutar por uma série de situações, por uma série de coisas, seja voltada para a saúde, para a educação e para o meio ambiente. Então, eu vou ter uma luta muito grande dessas organizações não governamentais em determinados espectros políticos, ideologias políticas, no caso do Brasil, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu tenho um enfraquecimento dessas ONGs. Por quê? Porque eu tenho uma ideia hoje mais desenvolvimentista, então eu tenho uma área de exploração maior da floresta. Houve uma polêmica muito grande que não vale a gente discutir se está certo ou se está errado, sobre as leis que existem nessa área de floresta, certo? Então, o que eu preciso que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que existe uma área no Brasil chamada de Amazônia Legal. O que é essa área de Amazônia Legal? É uma área que determinada pelo governo com políticas específicas para essa região, políticas ambientais específicas para essa região. Existem outras áreas com políticas específicas também, mas a gente está falando da Amazônia, então existe essa área chamada de Amazônia Legal.
né? Uma política específica de outra área que é bem curiosa, lá na região do Cerrado, por exemplo, é proibida a extração é proibida a retirada de pé de pequi. O pé de pequi é protegido por lei, pode estar no meio da sua casa, você não pode tirar, você tem que ter autorização para tirar. Então, é específico de outro bioma, do bioma do Cerrado. Então, o que eu preciso que vocês aprendam é que existe a floresta amazônica e existe essa área chamada de Amazônia Legal. Aí a gente tem a questão dos solos aqui, que eu já expliquei também. Alguma dúvida sobre isso? Ótimo, velho. Então, tudo bem. Então, a gente tem aqui a formação da floresta amazônica. A gente sabe que a Amazônia, ela é responsável, ela é no Brasil, na verdade no mundo, a maior bacia hidrográfica, o maior conjunto de águas de hidrografia do mundo é a floresta amazônica. Não é o maior rio, o Rio Amazônia, mas é o maior conjunto de bacias hidrográficas. Por que que isso vai acontecer? Por causa do relevo, né? Então, quando a gente falou do domínio morfoclimático, associação entre clima, vegetação e relevo, clima, relevo e a vegetação, eu tenho um relevo, por exemplo, um relevo de planície com depressões próximos aos rios, que vai fazer com que todos os rios da região norte, da região centro-oeste para cima, eles vão percorrer para o rio Amazonas. A gente pegar um mapa hidrográfico, a gente vai estudar sobre hidrografia, a gente vai perceber que parece uma coluna vertebral com todas as vértices indo para o rio Amazonas. É impressionante o tamanho da bacia hidrográfica amazônica. E os rios são imensos. Para quem não conhece, a gente tem rios de quilômetros de largura. Tem um no Pará que tem 100 quilômetros. Exatamente. O próprio Rio Amazonas também tem uns 100 quilômetros assim. O encontro do Rio Negro com Solimões, que forma o Rio Amazonas, né? Na época de cheia, ele chega a isso. Você não Centenas de... você não consegue ver a outra margem. Então, é inimaginável. A gente não conhece, é muito, muito doido, assim. Então, a gente vai ter uma especificidade nessa região, por causa desses tamanhos dos rios, a gente vai ter uma estratificação do tipo de mata. Então, a gente vai ter as matas de igapós, que são matas inundadas, as matas de várzea, que são matas que de tempo em tempo elas vão ser inundadas, a época de cheia inundada, a época de seca, elas são descobertas pelas águas, e a mata de terra firme, que aí vão ser as árvores maiores que a gente conhece. O interessante é que no Rio Amazonas, na região amazônica, a gente não tem um regime de chuva e de seca. A gente tem um regime de rios cheios e rios vazios. Chover, na verdade, chove muito. Só que, muitas vezes, as águas que abastecem esses rios não são necessariamente na região norte. A gente vai ter influência do degelo da Cordilheira dos Andes, a gente vai ter a influência da região centro-oeste nos rios da Amazônia, né? Então, as estações lá vai ser rios mais cheios e rios mais secos, com essa estratificação da floresta de acordo com o nível das águas, certo? Essas matas de igapó, elas se confundem com os mangues, apesar de na Amazônia você ter estruturas de vegetação um pouco mais elevada. Eu comentei outro dia sobre o tamanho das árvores da Amazônia. Se alguém tiver curiosidade, quem nunca viu, pesquisa aí, apreensão da Polícia Federal, madeira na Amazônia. Vocês vão ver um caminhão inteiro com 2 toras de madeira carregado. Tão grande que são as árvores de lá. É uma característica da floresta equatorial, que é diferente da floresta nossa aqui, da Mata Atlântica, né? São florestas densas, só que a Mata Atlântica é com árvores com menor estatura, menor altura e com o tronco menor. Uma coisa bem legal da floresta amazônica que eu cheguei a comentar com vocês é sobre esses rios que voam, esses rios voadores. Eu comecei a falar sobre isso na aula e parei porque era assunto para essa aula. Alguém tem horas aí, galera? A minha levou meu telefone e eu estou sem horas aqui. 9h44. Oi? 9h44. Ah, tá. Vou só explicar esses rios voadores aqui e vou encerrar, então a gente continua na próxima aula. Esses rios voadores vai ser um sistema de movimentação de umidade que vai acontecer em função da floresta amazônica, e isso é cientificamente comprovado. E isso vai acontecer em função da simbiose, da presença da floresta amazônica ali, que vai pegar as águas lá do Atlântico Norte, vai circular pela floresta e vai abastecer a região central do Brasil.
Isso é informação que está no livro. O Brasil é a única região do mundo que não tem um deserto estabelecido nessa faixa latitudinal. Se vocês pegarem um mapa do mundo, vocês vão perceber que todas as regiões nessa faixa de latitude, que são regiões com uma continentalidade muito influente, ou seja, um maciço continental muito grande, essa região vai ter um deserto. E o mais interessante ainda, a gente está a uma costa sotavento da Cordilheira dos Andes. Teoricamente, assim como na Cordilheira do Himalaia, a gente tem um deserto de Gobi atrás da Cordilheira do Himalaia, atrás da Cordilheira dos Andes, teoricamente, deveria ter um deserto. A gente não tem em função da floresta, que vai criar um ambiente de umidade e uma circulação de umidade que vai fazer chover tanto muito na região norte, quanto na região centro-oeste e região sudeste do Brasil, e em algumas épocas do ano na região nordeste. Interessante, galera, que esse regime de chuva, ele é muito regular, né? Ele deixa de ser regular quando a gente vai ter um enfraquecimento dos ventos alísios, né? Que é um período que a gente chama de El Niño. Aí essa movimentação do vento que vai esbarrar na Cordilheira dos Andes e voltar para o Brasil, ela vai diminuir e vai provocar secas muito grandes no interior do Brasil. Bacana? Eu não coloquei a aula para vocês ainda no Alunos Book, porque eu queria saber até onde eu ia chegar. Eu vou colocar um link de um vídeo sobre esses rios voadores para vocês assistirem. Assiste, que é muito interessante. Vai enriquecer vocês com esse conteúdo aí. Bacana? Aí na próxima aula a gente continua os outros domínios morfoclimáticos aí. Aí eu queria perguntar para vocês... Cadê? Aqui. Entenderam até aí? Tá de boa? Beleza. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês preferem a aula com um livro assim, com os slides, marcando o livro? Como que vocês preferem? Assim já tá bom. Assim. Ninguém prefere nada. Assim. Assim, tá bom? Explicando no livro e tal. Eu ia fazer mais anotações, é porque o computador me travou, me pegou aqui. Eu vou abrir o livro na próxima aula e vou fazendo algumas anotações para vocês anotarem aí também. Só que vocês precisam dar uma lida, assinalar aquilo que vocês julgam importante. Se vocês lerem para frente de onde eu expliquei, se tiver alguma dúvida, a gente vai debatendo e a gente vai tirando essas dúvidas. Bacana? O importante é a gente sair do capítulo com o mínimo de dúvida possível, porque vocês estudam muitas coisas, né? Senão, depois embola tudo e não sabem o que a gente está fazendo aqui. Beleza, galera? Beleza. Berijura. Então, eu compartilhamento vai fazer de acabou a aula. Galera, até semana que vem. A gente continua a partir do outro domínio morfoclimático aí. Beijos. Alô. Saudade de vocês.